Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ivanilde, professora de língua portuguesa, e hoje venho trazer algumas palavras que faz a gente ter um pouco de dúvida ao grafá-las, ou seja, escrevê-las. Então vejamos as expressões ao encontro e de encontro, né? Nessas horas a gente fica com aquela dúvida, né? Como que eu vou escrever? Ao encontro ou de encontro? Você precisa entender o seguinte: as expressões ao encontro e de encontro. Como saber quando usar uma ou usar a outra? A expressão ao encontro, eu tenho a preposição a mais artigo o, que dá a ideia de quê? De concordância, né? De acordo, eu estou de acordo, né? Então, se eu digo suas atitudes vão ao encontro ao que você diz. Então, eu quero dizer que as atitudes que a pessoa tem, né, está em concordância com aquilo que ela diz, ou seja, está igual, né? Agora, a expressão de encontro, eu tenho a preposição de. E essa expressão dá a ideia de quê? De discordância, ao contrário da concordância, né? Se ao encontro dá a ideia de concordância, de encontro já é o inverso, já dá a ideia de discordância, de divergência, né? Então, se eu digo, suas atitudes vão de encontro ao que você diz. Então, eu quero dizer que o que a pessoa fala não é o que ela que condiz, né, com as atitudes dela. Então é isso. Agora nós vamos ver as palavras sessão, sessão, sessão. A mesma palavra, né? Mesma fonética, né? Mas essas três palavras, ela tem o mesmo som, porém ela é escrita de forma diferente e tem significados diferentes também. Então vamos lá. A primeira sessão, ela é escrita grafada, né? Com C e SS. Então, ela significa o quê? O ato de ceder, o ato de dar, né? Por exemplo, ele fez a cessão dos seus direitos autorais. Então, ou seja, ele fez a cessão em que ele cedeu, né? Em que ele deu os seus direitos autorais. Direitos autorais, né? Então, já a palavra sessão grafada com SSS, ela tem o sentido de intervalo entre uma reunião ou uma assembleia. Por exemplo, assistirei uma sessão de cinema. Então, essa sessão é com SSS. Não esqueça. E já a palavra sessão, escrita com S e C cedilha, ela significa a parte de um todo, de um segmento, uma subdivisão. Por exemplo, li a notícia na seção de esporte. Então vemos aí que é uma parte, né? Eu posso encontrar uma notícia em vários lugares, então eu indico qual a seção que é. A seção de esporte, a seção de brinquedos, né? Então, porque ela representa a parte de um todo. E é isso. E as palavras porquê? É tanto porquê, né? Então é porque com acento, é porque sem acento, é porque separado, é porque junto, é porque com artigo, né? Por que com artigo, né? Então vamos lá. A palavra porquê separada, a gente utiliza quando a gente vai fazer uma pergunta, seja ela direta ou indireta. Uma pergunta direta: por que você não veio ao estádio ontem? Então, eu utilizo esse porquê separado. Agora eu vou fazer uma pergunta indireta. Gostaria de saber por que você não veio ao estádio ontem. Então, eu fiz uma pergunta indireta. Então, eu vou utilizar
separado e sem acento, para perguntar. Agora, quando eu quero responder essa pergunta, aí eu vou utilizar o porquê junto e sem acento. Não fui ao estádio porque estava cansado, né? Aí esse porquê vai ser junto e sem acento. Agora, quando eu uso o porquê junto e com acento, eu vou utilizar somente quando eu utilizar o artigo, ele anteceder a um artigo, ao artigo o, né? Então, quando eu digo, gostaria de saber o porquê, então, o porquê você não veio ao estádio ontem. Então, observe que se ele estiver acompanhado do artigo, aí sim, eu vou utilizar o acento, mas desde que ele esteja juntos. E o último porquê, que é o porquê separado e com acento, né? O porquê separado com acento, eu vou utilizar somente quando ele vier no final de frases, né? Eu posso perguntar também, você não veio ao estádio ontem, por quê? Então, observe que o porquê veio no finalzinho. Então, quando ele vier no finalzinho, aí ele será separado e com acento. No meio, se estiver respondendo, porque junto, sem acento. Se estiver acompanhado do artigo o, vai ser junto com acento. Certo? Pergunta direta ou indireta, porque separado, sem acento. Copiou? E as palavras se não, juntas e separadas? Como saber qual a diferença? E agora? É agora que a porca torce o rabo e eu descubro que focinho de porco não é tomada, né? Então vamos lá. Se não separado é quando eu tenho uma conjunção condicional, a conjunção se, que é uma conjunção condicional, que dá a ideia de quê? De condição. E o advérbio de negação. Por exemplo, se não chover amanhã, eu irei à sua casa. Então, observa que se ela está em condição de conjunção condicional. Nossa, redundante, né? Mas é isso mesmo. Tá. Então, observe a condição para que ele vá à casa do colega, né? Que ele está condicionado a ir à casa dele se não chover. Já a palavra se não juntas equivale a caso contrário. Por exemplo, não estacione nesse local, senão você será multado. Então, é como se eu substituísse pela palavra caso contrário. Ó, não estacione aqui, caso contrário, você será multado. Perdeu o Playboy. Né? Não estacione, senão será multado. Bem, encerramos aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido. Um grande beijo. Fiquem com Deus.